Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. 6 de julho de 2012, uma sexta-feira. É nessa data que é dado oficialmente o pontapé inicial da propaganda eleitoral dos candidatos a prefeito e vereador esse ano. As convenções dos partidos já foram realizadas. Os registros das candidaturas estão sendo entregues aos tribunais eleitorais até a noite de hoje, dia 5 de julho. E as campanhas, no dia 6, já estão autorizadas para ocupar as ruas e também o mundo virtual. No Panorama de hoje, nós vamos falar justamente sobre as regras eleitorais, o que pode e o que não pode ser feito por candidatos e partidos, e quais as punições para quem não cumprir as regras. E você vai ver também. Na era virtual, como os candidatos se preparam para fazer campanha na internet e nas redes sociais, onde é permitida a propaganda no mundo real, o que o candidato pode fazer para colocar o nome e as propostas dele na cabeça do eleitor. E ainda, a propaganda eleitoral no rádio e na TV e os comícios. A mensagem política chegando a muita gente ao mesmo tempo. Conosco aqui no estúdio o assistente de apoio à propaganda eleitoral do TRE de Minas Gerais, Diogo Cruvinel, e o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Minas Gerais, Rodolfo Viana Pereira. Rodolfo, Diogo, muito obrigado pela participação. Diogo, eu queria perguntar o seguinte, toda eleição, quer dizer, a cada edição, né, de 2 em 2 anos que a gente tem eleições, ou para governador e presidente, agora prefeito, eleições municipais, existem algumas modificações, alguns aperfeiçoamentos em relação à eleição anterior. De 2010 para 2012, houve alguma mudança significativa de regras? Elas permanecem basicamente as mesmas? O que mudou dessa última eleição para agora? A grande alteração que nós tivemos foi em 2009, com a Lei 12.034, portanto, antes das eleições de 2010, mas as novidades introduzidas por essa Lei 12.034, elas valeram nesse ano em relação a 2008, que foi a última eleição municipal. Então, pela primeira vez, nós teremos em eleições municipais as novidades da legislação, sobretudo em internet, né? Nós tivemos... Vai ser a primeira eleição municipal com uma legislação já mais estruturada sobre a questão da internet, seria isso? Sim, a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, ela traça normas gerais e a cada nova eleição o TSE edita suas resoluções especificando detalhes que a lei não entrou. Né? Então, assim como nas edições anteriores, nessa eleição a gente teve também a resolução do TSE, mas as normas gerais elas são tratadas pelo 9.504, que teve grandes alterações em 2009. 2009, ou seja, entre aspas, já houve um treino aí, uma primeira experiência em 2010 e 2012, no caso vai ser a estreia em eleições municipais, seria isso? Sim, é uma estreia em eleições municipais que, para nós, Justiça Eleitoral, é muito maior do que eleições gerais, né? Nós temos 853 municípios e cada município com 2 eleições, prefeito e vereador. Então, você multiplica isso por 2. A complexidade vai ser bem grande. Rodolfo, e justamente nisso que o Diogo está colocando, quer dizer, um estado com 853 municípios, primeira vez que essas novas regras vão ser efetivamente utilizadas por cada cidade. Você acha que candidatos e partidos nas várias regiões de Minas estão sabendo, estão bem informados? O que eles podem fazer para se informar melhor sobre as regras? Eu acho que já tem um conhecimento um pouco mais apurado sobre propaganda eleitoral, porque a gente vem numa linha de muita restrição em matéria de propaganda. Né? Nós tivemos em 2006 uma lei que restringiu muita coisa, que é a Lei 11.300, e aí em 2009 nós tivemos a segunda lei que também restringiu e estruturou algumas outras propagandas eleitorais. Então, o básico da legislação restritiva sobre matéria de propaganda, por exemplo, não poder ter propaganda eleitoral em bens públicos, não poder ter propaganda eleitoral em bens de uso comum, né? Limitação espacial de 4 metros quadrados, a propaganda eleitoral em bens particulares, entre várias outras regras, os candidatos já estão mais acostumados. Então, as regras novas de 2009, como o Diogo mencionou, ainda há um certo desconhecimento, tem que tomar um certo cuidado maior aí, por exemplo, a questão dos muros, né? Hoje não é possível mais comprar espaços de propaganda eleitoral em muros ou em qualquer bem de propriedade particular. Então, há algumas regrinhas também na internet que é preciso ficar atento. Mas vamos dizer que as estruturas de campanha conhecem razoavelmente. É claro que aquele candidato que está solto, que não está associado a uma estrutura
melhor fundamentada de campanha, ele ainda vai ter muita dificuldade, sobretudo, mesmo com aquelas regras de 2006. Então é preciso ficar atento. Perfeito. Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa e tudo. Antes da gente começar a falar especificamente das regras para propaganda eleitoral nos meios de comunicação, nas ruas, etc., vamos ver então algumas datas, números e informações importantes sobre as eleições municipais de 2012. As convenções partidárias tiveram o prazo de 10 a 30 de junho para serem realizadas em todos os municípios. O prazo para o registro oficial de candidaturas junto ao TRE termina no dia 5 de julho, às 7 da noite. O primeiro turno das eleições ocorre no domingo, dia 7 de outubro. E nas cidades onde houver segundo turno, ele será realizado 3 semanas depois, no dia 28. Serão eleitos prefeitos e vereadores em 5.566 municípios brasileiros. Em Minas Gerais, 29 partidos têm representação, mas para concorrer em determinada cidade, o partido deve ter um órgão no próprio município e realizar convenção para escolha dos candidatos. Ou seja, Diogo, hoje dia 5 de julho até às 7 da noite, todos os candidatos, as candidaturas têm que ser registradas no TRE, aqui em Belo Horizonte, na sede, nos próprios cartórios eleitorais. Como é que os partidos e os candidatos têm que fazer para esse registro de candidatura que termina hoje? Esse registro ele não é feito nesse ano no TRE, é no cartório eleitoral. Existe um cartório do foro que é responsável pelo registro das candidaturas, né? Ele fica no edifício Stradivarius, na Avenida do Contorno. Então, infelizmente, os partidos costumam deixar para o último dia, última hora, embora já tenhamos aí uma semana em que fosse possível o registro da candidatura, né? Então, normalmente, os partidos deixam para hoje o último dia. Mas no interior também a documentação, tudo tem que ser encaminhada para o TRE na capital ou no próprio local? Não. Na própria cidade ele faz isso? Em cada município você tem o seu juiz eleitoral, o cartório eleitoral responsável por registrar as candidaturas. O endereço que eu dei da Avenida do Contorno é para Belo Horizonte, né? Então, em municípios em que eventualmente haja mais de um cartório eleitoral, um deles foi designado para receber o registro de candidatura. Perfeito. Rodolfo, candidaturas registradas, tudo lá formalizado, tudo. Pode haver desistência, pode haver recurso, pode haver alguém falando assim, não, esse cara não pode ser candidato porque ele tem algum problema. E como é que isso influencia e pode modificar aí até a própria propaganda eleitoral? Isso pode acontecer até a data das eleições, por exemplo? Influencia muito, Fernando, porque hoje a partir do dia 5 de julho, essa data é a data para que os candidatos, como foi bem falado, apresentem via partido político as suas documentações, não é? É nesse momento que a Justiça Eleitoral vai fazer um pente fino para saber quem é que cumpre as condições para ser realmente candidato. Porque existem várias regras para que uma pessoa possa realmente ter o direito de ser candidato. Então é nesse momento que a Justiça Eleitoral vai passar o pente fino. Pode haver ao longo da campanha, uma campanha curta, são só 3 meses, ao longo da campanha, alguma vaga. Por exemplo, algum candidato que renunciou, algum candidato que se tornou inelegível, algum candidato que faleceu. E esse processo de substituição ele pode ser feito ao longo da campanha. Isso está determinado, isso já está previsto, vamos dizer assim, nas regras? Já, a legislação já prevê. Existe uma regra diferenciada, que é para candidato a vereador, relativamente ao candidato a prefeito. O candidato a prefeito, existe ainda alguma dúvida sobre isso, mas em regra ele pode ser substituído até a véspera da eleição. Enquanto o candidato na proporcional, ele tem que ser substituído até 60 dias antes do pleito. Não é? Então, e como você também perguntou, o candidato que foi impugnado ou cujo registro foi indeferido pela Justiça Eleitoral, ele pode recorrer. E ele pode fazer campanha enquanto o registro dele estiver sendo avaliado pela Justiça Eleitoral. A campanha dele não para, então? Não para. É o que a legislação chama de campanha própria conta e risco do candidato. Não é? Existem casos, inclusive, não é totalmente incomum, do candidato estar com registro indeferido, pendente um recurso do TSE, o TSE não ter condições materiais de julgar antes das eleições e aquele candidato vai para as eleições numa total insegurança. O candidato não sabe se o registro dele será deferido ou não pelo TSE, nem mesmo o eleitor. Então acontece aquela famosa hipótese do eleitor votar num candidato e posteriormente esse candidato ter o registro realmente indeferido em última instância e aí ter os votos anulados. Perfeito. Bom, vamos começar a tentar falar um pouquinho das questões práticas. Comícios, Diogo, comícios eles podem ser realizados, existem regras, como é que é, por exemplo, eu candidato a vereador ou a prefeito quero fazer um comício na minha cidade, o que eu preciso de
de respeitar em termos de regra? Fernando, o comício ele é permitido sim, né? Ele tem horário de 8 horas da manhã até as 22 horas. Uma novidade é que estão proibidos os showmícios. Então, o candidato que quiser fazer o seu comício, apresentar para os eleitores as suas propostas, né, que afinal de contas essa é a finalidade do comício, né? Ele não poderá se valer de uma apresentação artística para tentar chamar mais eleitores e assim veicular a sua proposta para um número maior de eleitores. Nem que o artista o apoie, por exemplo? Não, ainda que o artista pode apoiar o candidato, ele pode inclusive subir ao palco do comício, mas não pode se apresentar artisticamente. Existe um caso bastante curioso também, que é o próprio candidato sendo um artista. Sim, né? Aí ele não pode cantar, vamos dizer assim. Não, aí no momento... Ou se ele for um músico, um cantor. No momento do comício, ele vai estar apresentando suas propostas como candidato aos eleitores, né? A legislação ela não veda que um candidato ele deixe de exercer a sua profissão e se a profissão daquele candidato é ser artista, ele pode continuar apresentando os seus shows de música, por exemplo. Mas aí é o contrário, no show ele não poderá fazer discurso político. Esse é interessante porque houve a proibição do showmício, né? E várias dúvidas vêm surgir no dia a dia das campanhas. Sim. Uma dessas foi respondida, como o Diogo mencionou, que é o fato, isso foi feita uma consulta pelo então deputado Frank Aguiar, e o TSE entendeu que o próprio candidato no comício ele não pode também se apresentar de modo artístico, né? E também proibiu esse outro detalhe, proibiu a exibição de show em telão. Então, sequer um show de uma cantora famosa ou de um cantor famoso pode ser exibido durante o comício. Então, a gente costuma brincar que se tiver alguma coisa sem ser o jingle ou uma música ambiente, que o pessoal der uma dançadinha, já está proibido. Em relação à questão das carreatas, passeios, caminhadas, esses carros de som, essa coisa, tem regras aí, Rodolfo? Ou vamos dizer assim, livre, aquela... Tem. O horário é um pouco mais cedo, né, das carreatas. E o uso de alto-falante móvel é das 8 às 10 horas da noite. Existe uma distância que esses carros sonorizados deverão respeitar. É um limite, que é de 200 metros relativamente a alguns prédios. Por exemplo, órgãos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, hospitais, casas de saúde, cinemas, teatro, escolas. Quando em funcionamento, ela também cria um círculo de 200 metros de proibição de uso de sonorização em campanha. Então, é muito interessante que os promotores eleitorais e os juízes eleitorais, junto com os delegados de partido, possam estabelecer mapas de ruas da cidade, aonde se saiba aonde pode e onde não pode, né? Bom, só complementando Fica aqui, à vontade. Essa questão do carro de som também, com carreatas, ela é permitida pela legislação eleitoral, mas apenas para veicular jingles da campanha. Um candidato, por exemplo, ele não pode subir em um carro e ficar transformando aquele ato em um comício móvel. Entendi. Então, ele não pode. Outra dúvida é com relação aos trios elétricos, né? Se o carro de som pode, o trio elétrico poderia também? Não. O trio elétrico, ele só pode se ele ficar parado e se ele for utilizado para amplificar o som de um comício. Perfeito. Agora, ele rodando na cidade como se fosse um carro de som, não pode. A questão do outdoor, ela parece que já foi, não se pode mais outdoor, né? E aí tem a questão dos cavaletes, aqueles cavaletes que são colocados nas ruas, e a retirada desses cavaletes na parte da noite. Como é que é isso? O doutor Rodolfo, ele até mencionou aquela lei 11.300 de 2006, foi ela que introduziu essa vedação ao outdoor, essa proibição ao outdoor, e a finalidade dessa regra é justamente equilibrar as campanhas. Então, os outdoors, eles, embora fossem permitidos, eles só eram utilizados pelos candidatos que tinham poder aquisitivo maior para fazer esse tipo de campanha. E com a proibição do outdoor, vieram os cavaletes alternativamente, né? Então, é um recurso barato, os candidatos usaram bastante nas últimas eleições, ele é permitido. Agora, ele é considerado uma propaganda móvel, e essa propaganda móvel, ela deve ser colocada e retirada diariamente entre 6 da manhã e 22 horas. Ela não pode ser colocada de forma que atrapalhe o tráfego de pessoas e de veículos, né? E, então, tem e não pode ser colocada em bens públicos, né? Em jardins, praças, em postes de iluminação pública, não pode. Em relação a santinhos, brindes, camisas, parece que agora também, vamos dizer assim, se o candidato quiser me dar uma camisa ou me dar alguma coisa, eu tenho que recusar, quer dizer, ou eu posso denunciar, mas você está querendo comprar meu voto.
Pode. Os santinhos, como todo material impresso, é permitido em campanha, desde que haja também o respeito a determinadas formalidades. Por exemplo, é preciso constar no material impresso o CNPJ, o CPF de quem pagou aquela publicidade, é preciso constar o CNPJ da gráfica, é preciso constar o número de tiragem. Tem várias regrinhas específicas ao material impresso. O brinde ele foi absolutamente proibido em matéria de campanha, né? Então, acabaram-se as listinhas de unha, acabaram-se os bonés, acabaram-se as camisas. Não é possível doar, porque o legislador entende que esse tipo de doação é uma forma de captação ilícita de sufrágio, de compra de votos, né? Então, a doação de materiais que caracterizem vantagem econômica ao eleitor é absolutamente proibido em direito eleitoral. Mas a gente vai fazer só uma pequena pausa, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre as regras eleitorais. No próximo bloco a gente vai saber um pouco mais sobre o que pode e o que não pode, no rádio, na TV e na internet. Um minutinho só. Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que fala hoje sobre as regras eleitorais. Conosco, o assistente de apoio à propaganda eleitoral do TRE de Minas, Diogo Cruvinel, e o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, Rodolfo Viana Pereira. Bom, normalmente os candidatos criam uma grande expectativa em relação ao início do período eleitoral no rádio e na TV. E nas eleições mais recentes, também a internet tem sido importante ferramenta para os candidatos. Vamos ver então alguns prazos para esses tipos de propaganda e também o que acontece se houver alguma irregularidade. No Twitter, Facebook, Orkut, blogs e outros sites, a propaganda eleitoral já está permitida a partir do dia 6 de julho. No rádio e na TV, o período é diferente. Vai de 21 de agosto a 4 de outubro no primeiro turno e de 13 a 26 de outubro no segundo turno. No caso de propaganda irregular, as punições podem ser de multa, retirada da propaganda, perda do tempo no rádio e na TV, direito de resposta e até cassação do registro da candidatura. As denúncias podem ser feitas pelo site do TRE, junto ao Ministério Público Estadual ou pessoalmente em qualquer cartório eleitoral. Bom, Diogo, aí vem aquela grande pergunta em relação à questão da fiscalização e da propaganda irregular. O TRE tem condições de fiscalizar um estado desse tamanho? E o que acontece caso seja detectada uma irregularidade, por exemplo? Sim, uma mudança que nós tivemos na estrutura da fiscalização em relação às últimas eleições municipais é que nos municípios onde há mais de um cartório eleitoral em que foram formadas as comissões de propaganda, o exercício do poder de polícia, ele foi dividido entre os cartórios. Então, vamos pegar a situação de Belo Horizonte, por exemplo. São 18 cartórios eleitorais, ou seja, o município está dividido em 18 áreas. Nesse ano, cada cartório vai ser responsável por fiscalizar a sua área de jurisdição. E como foi anunciado aí, nós temos o sistema de denúncia online, que é um dos canais pelos quais o eleitor ele pode trazer à Justiça Eleitoral a notícia de eventuais irregularidades na veiculação de propaganda eleitoral. O eleitor ele vai preencher um formulário com os seus dados pessoais e com dados relativos à propaganda denunciada. Lembrando, não é permitida a denúncia anônima, mas os dados pessoais do denunciante ficarão restritos à Justiça Eleitoral. O sistema, recebida essa denúncia, ele vai encaminhar para o cartório eleitoral responsável pelaquela área onde a propaganda foi denunciada. E aí um servidor do cartório se dirige ao local para fazer a constatação e ver se realmente a propaganda existe, né? Ele vai lavrar um termo de constatação e vai levar aquilo para o juiz eleitoral decidir se aquela propaganda ela é regular ou irregular. Isso é feito com uma, vamos dizer assim, agilidade necessária? Quer dizer, isso ou demora eventualmente? Porque como o período, como a gente colocou que o período da eleição é curto, a questão é da agilidade. Quer dizer, há uma propaganda irregular hoje que eventualmente foi constatada, mas até que ela seja julgada ou não, passou-se aí um determinado período. Isso pode gerar prejuízo para um lado, para outro? Como é que funciona essa questão? Pelo que nós temos observado, né, depois que foi alterada essa estrutura, porque antes eram formadas comissões, essas comissões ainda existem de propaganda eleitoral em 6 municípios de Minas Gerais, Belo Horizonte é um deles, mas nesse ano a comissão ela vai ficar responsável por julgar as representações, ou seja, os processos judiciais relativos à propaganda eleitoral. E aí esse poder de polícia, essa fiscalização que foi descentralizada, essa mudança na estrutura vai permitir sim uma maior agilidade, né, e até os próprios
próprios prazos da legislação para o julgamento das representações sobre propaganda eleitoral, eles são bastante curtos, né? Então, o juiz tem pouco tempo ali para decidir e o que a gente tem percebido das últimas eleições é que dá sim para fazer isso tudo antes das eleições. Perfeito. Em relação ao direito de resposta, Rodolfo, quer dizer, eu, candidato, vamos falar um pouco agora de rádio, de TV e também de internet. Vi uma determinada propaganda na TV, por exemplo, que está falando mal do meu partido, ou que eu acho que é irregular por um motivo ou por outro. Ele tem que entrar com um pedido de direito de resposta. Isso normalmente é feito com agilidade e tem sido, vamos dizer assim, tem sido eficiente esse tipo vamos dizer assim, de contestação? O direito de resposta é o direito garantido ao candidato. Existe um procedimento específico na legislação eleitoral para o pedido de direito de resposta, que é um dos prazos mais alucinantes que existem em direito no mundo. Tem uma defesa em 24 horas, por exemplo, recurso em 24 horas. Então, é uma defesa em 48, recurso em 24 horas. É um prazo extremamente exíguo. Tem que ser proposto por advogado, então tem que ter uma estrutura de campanha. O que eu acho é que os direitos de resposta devem ser muito medidos pelo candidato. Claro, aqueles direitos de respostas que vêm de um eventual dano à imagem do candidato, feito, por exemplo, no horário eleitoral gratuito, esses merecem sim uma reprimenda um olhar mais aguçado por parte do candidato que está sendo com seus direitos violados. Já a internet, a gente até comentava isso no intervalo, eu acho que é uma área que talvez o direito de resposta via procedimento judicial não seja tão eficiente. Talvez o mais adequado seja para aqueles candidatos que possam ter uma estrutura de monitoramento de rede, porque nem sempre a agressão feita na internet tem repercussão. Então, para quê? E a gente sabe que fogo, quando vai se tentar apagar com mais fogo, você cresce o fogo. Você cresce, acaba aumentando a repercussão, uma eventual repercussão negativa. Então, eu diria que no caso específico de internet, é interessante que os candidatos possam mensurar qual o impacto daquela agressão. Porque, às vezes, a resposta tem que vir pela internet e não necessariamente pela justiça eleitoral. Porque dá mais munição a algo que muitas vezes é isolado. Então, o direito de resposta é dos momentos mais difíceis de se lidar, porque os prazos são muito exíguos, não é? E é preciso ali ter uma atenção muito específica e até uma certa dúvida sobre se a fala foi agressiva, se não foi. É um ambiente muito técnico, vamos dizer assim. Perfeito. Começamos a falar e vamos falar um pouquinho da internet. A internet aí vamos dizer assim, a gente pode colocar que é a grande novidade da eleição, né? O que pode e o que não pode em relação à internet? O candidato pode ter um site, ele pode ter um blog, ele pode mandar e-mail para os eleitores, para todo mundo que ele quer. Como é que é isso? Sim, a propaganda pela internet, ela é permitida. Nas últimas eleições de 2010 também, a grande aposta era o Orkut, que acabou sendo uma aposta, não teve uma grande repercussão, assim como imaginávamos que teria. Nas eleições de 2008, municipais, a propaganda pela internet também era permitida, mas a restrição era maior. O candidato só poderia fazer propaganda na sua própria página e ele deveria requerer o domínio à Justiça Eleitoral com a extensão específica .cam.br, CAN de candidato.br. E ele só poderia fazer propaganda naquela página dele. Né? E essa legislação ela foi alterada. Hoje o candidato ele pode fazer propaganda em qualquer site, desde que seja hospedado direta ou indiretamente em provedor estabelecido no Brasil. Né? Lembrando que não é permitida a propaganda paga na internet de forma alguma e não é permitida nem propaganda paga nem gratuita em sites de pessoa jurídica. Então, aqueles portais de notícia, eles não podem veicular propaganda eleitoral. A propaganda por e-mail, como você perguntou, ela é permitida também, mas o candidato ele não pode comprar aquela lista de e-mails de empresas, né? Eles chamam de mailing, né? E ele, ao enviar a sua propaganda eleitoral para um eleitor, essa propaganda deve conter um mecanismo pelo qual o destinatário possa solicitar o seu descadastramento daquela lista. Né? E aí a legislação estabelece uma multa de R$100 por cada propaganda, cada e-mail que for enviado após essa solicitação. Perfeito. Em relação à imprensa escrita, no caso, jornais, revistas, Rodolfo, o candidato pode fazer anúncio, nesse caso pode ser pago, e como é que fica a questão do conteúdo chamado editorial? Quer dizer, se um jornal, uma revista do interior do estado, por exemplo, quiser apoiar claramente um candidato, isso é possível? Não é? Isso é irregular?
Bom, a imprensa escrita, ela não é regida pelo Instituto da Concessão da Permissão Pública, né? Então, imprensa escrita, as regras são mais soltas. Desde que haja, obviamente, a possibilidade... Teve uma regra que modificou agora em 2009, é que o candidato agora pode comprar, já podia, mas houve uma limitação, pode comprar anúncios nos jornais da sua cidade, desde que ele compre até 10 anúncios no máximo por veículo, e isso não pode ser, obviamente, divulgado no mesmo dia. Então, se eu sou candidato a prefeito no meu município, tenho 2 jornais, A e B, eu posso comprar até 10 anúncios em A e até 10 anúncios em B. E tem uma limitação espacial, 1/4 para a revista, se não me falha a memória, e 1/8 para jornal. E, além disso, claro, tem todas as regras, né, que eu já mencionei para material impresso, que também devem constar lá, CNPJ, número. Então, é possível comprar, sim, esses espaços. Agora, o jornal em si, essa é uma polêmica interessante, ele pode ter o editorial favorável ao candidato. Perceba, jornal impresso é possível manifestar apoio a determinado candidato. Nós vimos isso com alguns jornais de grande circulação nas eleições presidenciais. Isso é extremamente saudável, dentro de determinados limites, né? Qualquer lugar do mundo democrático se vá, você sabe que aquela revista é de centro-esquerda ou aquela revista é de centro-direita. É algo absolutamente natural e é justo e lícito que se faça perante o eleitor. O que não pode é haver abuso. Em matéria de propaganda, vigora um pouco aquela advertência do Ministério da Saúde para álcool. Use, mas com moderação. Sim. Significa, se você tiver um único jornal no município, que toda edição diária faça um editorial favorável a um candidato e critique outro candidato, isso pode gerar o desequilíbrio das eleições, porque vai ferir, sem sombra de dúvida, o princípio da igualdade da disputa. Então, os jornais podem sim ter editoriais favoráveis, apoiar candidatos, desde que faça com um certo equilíbrio, né, com um certo bom senso. Perfeito. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Acho que a gente tentou dar um panorama geral aí de todos os meios de comunicação, de todas as formas de propaganda. Queria agradecer muito a presença de vocês. Queria agradecer a presença do nosso espectador que nos acompanhou até agora. Nós falamos hoje sobre as regras para propaganda eleitoral em 2012, ou seja, você tem aí 3 meses para poder ficar de olho no seu candidato, para ver se está tudo certo e fazer o seu voto com consciência. Se você quiser rever essa entrevista, veja os nossos horários de reprise. Se quiser sugerir um assunto para a gente debater aqui no programa, veja o endereço o eletrônico na sua tela. Mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou, obrigado aos nossos convidados e até o nosso próximo programa.